Ashtutara Samad Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all of Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Então, eu peço meus humildes reverências a Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja, Shishimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaja, Nitya Lila Pravishnu Pada Sutra Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaja, Нитя Лила Правишту Вишнупада, что-то Рашата, Шишимат Бхактивиданти, Шри Нарайани Госвами Махараджу. Также я предлагаю свои смиренные и почтительные дадават пранамы лотосным стопам Нитя Лила Правишту Вишнупада, а что-то Рашата, Шишимат Бхактивиданти, Шри Свами Махараджу, Шри Благовинди Госвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнави и почтенным собравшимся здесь por гостям. todos os Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui Today, couple presentes. days, we also discuss Akshaya Tritiya Katha. Então, há alguns dias a gente está falando sobre o Akshaya Tritiya Katha. And actual how we enter your Shuddha Bhakti pure devotional service to Lord. Como adentrar em Shuddha Bhakti, И как вы serviço войти devocional в ao чистое преданное Senhor? служение Господу? Because Srimad Bhagavad Gita Krishna says to Arjuna, Porque na Srimad Потому что Кришна Bhagavad говорит Gita, в Бхагавад-гите Krishna diz a Арджуне, Arjuna, Char and Akshara. есть Чар шар, и а есть акшара. Char means destroyable, Шар означает то, что Char подвержено significa разрушению. aquele que destrói. perishable. То, что Пересильно. подвержено And разрушению. Akshar means that is called imperishable. А Akshara акшара é означает aquilo то, что que é неразрушимо. imperecível. And Atma Akshara. and Paramatma, that is called imperishable. Atma e Paramatma são imperecíveis. Jar Vastu, that is called Jar, material things, that is called perishable. Jaravasa, que são coisas materiais, isso são coisas perecíveis. This body is, what is that? Perishable. Esse corpo é o quê? Ele é perecível. So every day our this body also changeable. Então, todo dia este corpo sofre uma transformação. But Atma and soul, that is called imperishable Mas a and alma, not changeable. mas a alma e o Atma, eles são imperecíveis, não mudam. So again and again we also remind this word. Então, This repetidas body vezes, is called and perishable. a gente se lembra de como esse corpo é uma cadeirinha. Подвержено разрушению и уничтожению. But without body, Então, este corpo é we cannot perform imperecível. bhajan sadhana. to Mas Krishna. sem o corpo não se Без pode тела мы fazer не можем base совершить sadhana a баджан Krishna. So Krishna is very merciful and wonderful. Кришна Krishna настолько é милостив и So misericordioso. Krishna, he gives Pega a cadeirinha pra ela, us this body, human body. Поэтому Кришна даровал нам это человеческое тело. Only the human body we Então, can practice Krishna devotional service to nos Lord. deu este corpo humano. Apenas com esse corpo humano a gente pode fazer serviço ao Senhor. Durlabho manso de deinam kanavangura tatrapi durlabham manne vaikuntha priya darshan. Durlabham manso de. The human body is very, very rare. Este corpo humano é muito, muito raro. But this human body also changeable and destroyable. Mas este corpo humano, ele é mutável e destrutível. But after 8.4 billion pieces, Lord mercifully gave us the human body. Após После 8.400.000 espécies de vidas, o Senhor misericordiosamente nos deu este corpo humano. Господь милостиво даровал нам это человеческое тело. Why only human body we can practice devotional service to Lord? E por quê? Porque apenas o corpo humano a gente pode praticar o serviço If we devocional ao lose Senhor. this opportunity А если мы потеряем эту to возможность practice devotional service to Lord, De praticar o serviço devocional ao or Senhor with the association of sadhu, com a associação do sábio, then again we'll wait for 8.4 billion pieces. опять нам novamente придется a gente vai ждать ter que 8 esperar por миллионов mais писем. 8.400.000 Then we'll espécies get human de body or vida. not. Well, also there are no chance. И E не se факт, você что vai вновь мы obter um получим corpo это humano человеческое ou тело. não, não se sabe. Understand? So the human body is very, very rare. Поэтому это Então, este человеческое corpo тело humano, необычайно nascer редко. neste corpo humano é muito, muito raro.
On the human body, we can practice the devotional service to Lord. E apenas o corpo humano pode-se praticar o serviço devocional ao Senhor. Bhakti reva nayanti, bhakti reva darsati, bhakti vasa pusa, bhakti eva bhavasi. Bhakti reva nayanti, bhakti brings to Lord. Bhakti nos leva ao Senhor. And bhakti reva darsati. If you practice bhakti, then you direct take darshan to Lord. Se você praticar Bhakti, você vai ter o direto do Senhor. Until taking darshan to Lord, again and again we wandering the same cycle of repeated birth and death. Até ter o Darshana do Senhor, a gente vai ter que ficar vagando nesse ciclo de nascimentos e morte. Então, como ter o Darshana do Senhor Krishna? That is called Bhagavad Darshan. Isso é chamado de Bhagavad Darshana. But how will take Bhagavad Darshan? Mas como ter este Bhagavad With that Darshana? association with sadhu sangha. Com a associação do sadhu, Sadhu brings to Lord. Sadhu te leva ao Then we Senhor. can take darshan to Lord. E assim você pode ter o Darshana. But there are some process how to attain our perfection goal also. Mas há um processo para alcançar a perfeição, a meta I de told you we take perfeição. darshan to Lord. Eu falei que você vai ter o But Darshana do need Senhor. eyes. Mas é necessário ter olhos para isso. We have eyes or not? Você tem olho ou How não many tem? eyes have you? Quantos olhos você tem? Two. 2 olhos. But these eyes called material eyes. Mas esses olhos são materiais, In these Jara, material Chaksha. eyes, we cannot take darshan to Lord. E com olhos materiais não se pode ter o Darshana do Senhor. Need transcendental eyes. É necessário ter olhos That is called transcendentais. Jaranetra. That is called Apragita Netra. A Prakrita Nidra. Apragita Netra means eyes. Need Apragita Netra, transcendental eyes. Mitra. A Prakrita Mitra. Are these olhos eyes called transcendentais. Jaranetra? Mas esses olhos não são Jara Jara means Mitra. material eyes. Jara significa In these material material. eyes, all we are looking material things. E com os olhos materiais, a gente apenas vê coisas materiais. I need transcendental eyes. É necessário ter With the olhos transcendental eyes, transcendentais. we can see the transcendental. Porque com olhos transcendentais a gente pode ver coisas transcendentais. But need also prem, Mas também é necessário ter prema chaksha, the eyes of divine love. os olhos do amor divino. So saying this way, we have two kinds of our eyes. Então, a gente tem 2 tipos de On the olhos. eyes of lust are eyes of divine love. Os olhos da luxúria e os olhos do amor divino. Eyes of lust are eyes of divine love. Os olhos da luxúria e The os olhos Sanskrit do amor word that is divino. called prema chakshu and is called kama chakshu. Então, em sânscrito é prema chakshu e kama chakshu. Because Lord, He is called the embodiment of divine love. Porque o Senhor é a corporificação do amor divino. Love is God, God is love, God is embodiment of divine love. Amor é Deus e Deus é amor. Amor é a corporificação do amor divino. A Bíblia fala isso. So need, we have what need? Então, do que você precisa? De prema The eyes chakshu. of divine love. Os Then we can olhos see do how is amor beautiful form of divino. Lord. Aí você vai poder ver quão linda é a forma do And Senhor. Veda also in Premamai Bhagavan, God is the embodiment of divine love. Premamai Bhagavan, o Senhor é a personificação do amor divino. But how to attain to Prema Chakshu? Mas como alcançar prema chakshu? So Rupa Goswami Pada explains the sequence. Rupa Goswami Pada explica a That is sequência. called sadhana. Isso é chamado de sadhana. Without sadhana, you will never attain your sadhana. Sem sadhana, você nunca vai alcançar o seu sadhana. Sadhana means process. Sadhana significa processo. Sadhana significa साधन बिना meta. शब्द वस्तु प्राप्ति नहीं है कृपा करी कह से जे साध्य उपाय चैतन्य चरितामृत without sadhan that you will not attain your perfection goal. No Chaitanya Charitamrita é dito, sem sadhana você não pode alcançar a sua So meta need de sadhan. Sadhan perfeição. means practice. Então é necessário ter sadhana. Sadhana significa prática. Shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, anarthamriti, nishta, ruchi, asakti, bhav and the sequence. Então, Shraddha, Sadhusanga, Shraddha to Asakti, Anartha that's- Nivriti, Nista, Rucha, Shakti, Bhava e Prema. Well, sadhan bhakti.
уровня Шакти до Асакти. Então, primeiro de Shraddha até a Shakti é Sadhana Sadha, Bhakti. Sadhusango, Bhajana Kriya. Shraddha, Anarthavati, Sadhusanga, Nishtha, Ruchi, Bhajana Asakti. Kriya, Nathanabhiti, Ruchi, All this is called sadhana bhakti. Все эти стадии Nista называются Ruchi, Садхана Бхакти. a And Shakti, Kriti Bhava e Sabda, Prema, Bhavit tudo Sabda, isso é Sadhana Sadhanamida, Bhakti. Nitta Siddhasya Bhavasya Prakatan Hridi Sadhana. This is the definition about sadhana bhakti. Então, essa é a definição de Sadhana Bhakti. Then you come Bhav Bhakti. Então, você chega até Bhava Bhakti. Actual Bhav, that is called not the sadhana. Na verdade, Bhava não é When you sadhana. practice, you cannot attain Bhav. Своей практикой невозможно достичь бхавы. Bhav is called Kripa Sattva, by the mercy of Guru and Krishna. Então, não é pela prática. Então, Bhava não é sadhana, não vem de Sadhana Bhakti, porque não é pela prática que você obtém Bhava, e sim Kripa, pela misericórdia do sadhu. Вот по милости Гуру Кришны. Misericórdia de Krishna. This Kripa also can get two ways also. E há duas maneiras de obter essa misericórdia, essa Kripa. Bhagavat Kripa and Bhakta Kripa. Bhagavata Kripa e Bhakta Kripa. Understand? Понимаете? The mercy of Lord or the mercy of devotee of Lord. Pela misericórdia do Senhor ou pela misericórdia do But the devoto do mercy of Senhor. Lord Bhagavat Kripa, this is very, very rare. Mas obter a misericórdia direta do Senhor, Bhagavat Kripa, é muito, muito raro. Почему? Because Lord says, I am equal to all the living entities. Porque o Senhor fala, eu sou equânime com todas as Samaham entidades vivas. sarvabhutesu namedasya name priya. I am equal to all the living entities. Eu sou equânime com todas as Who entidades is my enemy vivas. or who is my friend? Quem é meu inimigo ou quem é meu amigo? Ninguém é meu No, am I inimigo also friend? e ninguém é meu amigo. In the morning I told, Pela manhã if eu you make the falei, friendship, someone must be same level person, you can make friendship. Если вы хотите с pela кем-то manhã eu falei, se подружиться, você fizer amizade com alguém, você deve fazer com alguém do mesmo nível de Our que enemy você. and also а враг, rival should be соперник, должен быть equal. тоже. E o seu inimigo também tem que ser do mesmo nível. Understand? A lion can never fight with the small mouse. O leão nunca vai poder lutar com um ratinho. Listen to her. É verdade ou não é? Lion is the king of the animals. O leão é o rei dos He is called animais. I'm king. Он называет себя. So king will not fight with the small mouse. Então o rei não vai lutar com um pequeno ratinho. Lion can be fight with lion. Um leão pode lutar contra King outro can leão. fight with the king. O rei vai lutar com outro rei. This is true. É verdade. So now coming in this way. This Lord is saying, no one equal with me also. Então o Senhor diz, ninguém é igual a mim. Who will be higher than me? Quem vai ser maior do que Natasya eu? karjakarancha vidyate, natas samakasya adhikasya disyate, prasasati vidursuvate, sahaviki jnano bala kriyacha. Upanishad gives evidence. As Upanishads dão evidência. No one equal to me also. Ninguém está Who no will be higher than me? mesmo nível que So that eu. means no O one que equal with the Lord. de ser mais elevado do que eu. So who will be enemy and who will be friend with the Lord? Então ninguém é do mesmo nível do Senhor. Então quem vai ser amigo ou inimigo do Senhor? Às vezes o Makes Senhor the dá friendship with his misericórdia. devotee. Às vezes ele faz amizade com This seus is his- devotos. Humility, they know. I kripa, mercy. Essa é sua humildade, Deina, misericórdia. You understand this? Você entende? So Bhagavad Kripa, the mercy of Lord, this is very, very rare. Então, Bhagavad Kripa, a misericórdia do Senhor, é muito, muito raro. Our Bhakta Kripa, the mercy of the devotee. Mas Bhakta Kripa, a misericórdia do But devoto do one thing Senhor. also again Vishwanath Chakravarti Pad explained. E também é algo que Srila Vishwanath Chakrabarti Pada explica. The mercy of Lord, the mercy of a devotee, both they are interrelated to each others. A misericórdia do Senhor e a misericórdia do devoto, ambos estão interrelacionados um com o Without outro. the mercy of Lord, you cannot get this mercy from the devotee. Sem a Without misericórdia, this mercy of devotee, Lord will not give mercy.
Sem a misericórdia do Senhor, você não obtém a misericórdia do devoto. Sem a misericórdia do devoto, você não obtém a misericórdia do Senhor. So in this way, Vishwanath Chakravarti Bhakta Kripa, Bhagavad Kripa, interrelated to each other. Então, Srila Vishwanath Chakravarti diz que Bhakta Kripa e Bhagavad Kripa estão interrelacionados um com o outro. Krishna যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে. If you receive this mercy of Lord, then Guru will give mercy to you. Então, se você receber a misericórdia do Senhor, o Guru dará misericórdia para Or você. Guru will give mercy, then Krishna will give mercy. E se o Guru te der misericórdia, Krishna vai te dar misericórdia. Interrelate to each other. Elas estão interrelacionadas You uma cannot com a decide outra. which mercy will come first. Qual misericórdia vem Kripa or primeiro? Bhagavad Kripa. Do Senhor ou do devoto? Очень сложно это понять. Who will give mercy to whom? Quem vai dar misericórdia para quem? Huh? Understand? Você entende? Because same Bhagavan, Lord, Потому что тот же самый Porque o mesmo Бхагаван resides in the heart Senhor of the living entities in the form of Paramatma Suparsha. reside no coração de todas as entidades vivas na forma de Paramatma, a super-alma. And this Paramatma also called Chaita Guru. Esse Paramatma é Chaita Guru. Chaita Guru, who resides, Chaita Guru Vapusha. Chaita Guru And Srimad Bhagavata gives evidence. O Srimad Bhagavatam dá Lord, He evidência. resides in the heart of the living entities in the form of Chaita Guru. O Senhor reside no coração de todas as entidades vivas na forma do Chaita Guru. When you completely surrender, then some Chaita Guru manifests in the form of Lord. И когда вы Quando você полностью se render предадитесь, тогда Господь проявится в мире. Then come in the form of Mahanta Guru. Vai se manifestar na forma do Senhor e vai vir na forma de Diksha Guru, Mahanta Siksha Guru, Guru, Mahanta Diksha Guru, Guru, Siksha Vatmapadasha Guru, Guru, many Mahanta ways Guru, you Vata realize. Pradakshina Дикша Guru, Гуру, muitos Шикша tipos de Гуру, Guru, Маханта Гуру, Варна Прадаршика Гуру. Всевозможно много. Many ways he will. de muitas maneiras. Many his potencies also this way. И много- и Ele много tem muitas множества энергии. potências. The Guru Kripa hi Kevalam. Guru Kripa Rike Valam. So for the devotee only thinking, I will receive mercy from Guru Kripa hi Kevalam. E o devoto sempre pensa, eu vou receber a misericórdia do meu Guru, Guru Kripa Rike Valam. The disappearance day of Bhakti Pragyan, Bhaktisiddhanta Prabhupada. Certa vez, no dia do desaparecimento de That time Bhaktisiddhanta Bhakti Prabhupada, Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Pradana Keshava Goswami one in Maharaj, assembly house, Потом в зале he собрались. gave very nice, beautiful lecture numa assembleia, ele deu uma aula about his muito Guru bela Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. sobre o seu Guru Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. He very humble, he told, Очень Ele смиренно disse сказал. I heard the humildemente, glories of Chaitanya Mahaprabhu. Я слышала eu славе conheço a Чайтани misericórdia de Махапрабху. Chaitanya Lord Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, he is called the embodiment, munificent and magnanimous. Господь O Senhor Чайтани Chaitanya Махапрабху Prabhu это é a воплощение a щедрости и personificação da великодушия. munificência e magnanimidade. Разрешает. And he displayed this praying to everybody. Ele distribui esse prema para todos. Isso é verdade. But that time I was in this material world anywhere. Но в тот момент я где-то находился в этом материальном мире. Lord Chaitanya Mahaprabhu, I did not get this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Mas eu estava neste mundo material em algum local e eu não recebia a misericórdia de Chaitanya Я был Mahaprabhu. очень далеко от него. Even I Eu heard fui the glories of desprovido da misericórdia de Divine Chaitanya Radha and Mahaprabhu. Krishna. Eu já ouvi falar da misericórdia de Radha e They Krishna. are very merciful, wonderful. Eles são muito misericordiosos e maravilhosos. They give mercy to everybody. Eles dão misericórdia a todos. Krishna, he gave mercy to Prem to whom? Krishna deu In the misericórdia trees of Vrindavan. prema para Что quem? давал Para as свою árvores милость de прямо Vrindavan. Екатерина Вриндавана. Everywhere he gave. Yeah. Em todo local ele deu. But that time I also was somewhere. Mas nesse momento eu estava por aí em But algum Radha and lugar. Krishna, they did not give mercy to me. E Radha e Krishna não deram misericórdia para mim. And very humble he told these things. Очень смиренно. Even I heard all the glories of our previous acharyas. Я также слышала о славе всех Eu também преданных ouvi falar da преданных. All the misericórdia de acharyas, they todos very os powerful. acharyas. Все эти E todos ачарьи esses очень acharyas são muito Ramanacharya, he poderosos. the incarnation of Lakshman. Ramanacharya era uma encarnação de Lakshmana, Ramanujacharya. What is called? Madhvacharya is the incarnation of Это воплощение and Bhim, Vayu, Devi, É a encarnação de Bhima e Vayu. Hanuman. Ханумана, Hanuman, Nimadita
or Vishnu Swami, all they are very powerful acharyas. Nimbaditya ou Vishnu Swami, todos são muito poderosos. Many Guru Vargas, they have also very powerful their potential Shakti. Muitos Guru Vargas têm essa potência Shakti muito poderosa. But they did not give shelter to me. Mas eles não me deram abrigo. But my Guru Pad Padma, Mas o meu Guru how Padapada, is merciful and wonderful. como ele é misericordioso e maravilhoso. He caught my choti. Ele me pegou pela chita, me pegou pelos cabelos. And also dragged И притянул. and gave shelter his lotus. E me agarrou e me deu me levou até seus pés de lótus. How is merciful and wonderful. Насколько же он Então, милостив. So saying Bhaktivedanta the Guru Prabhupada, Kripahi como ele é Kevalam. misericordioso e maravilhoso, então Guru Kripa Rika Evalam, só When ele you deu come in the a salva. stage of Bhava and Prema Dasha, Когда вы Quando зайдете você на chegar Then no you estágio realize de Bhava e Pramadasha, aí what você is vai the entender mercy of Guru Kripa. Когда вы qual que é a осознаете эту misericórdia милость, do Guru In Kripa. the beginning, sadhak may not understand Talvez no começo what sabe is que the não é meaning possível of mercy entender of Guru. qual o significado da misericórdia do Guru. You understand? Oh, well, Você entende? I don't want to receive Harinam, he by force gave me. я не Você хотел pode falar, eu получать nem передавал queria из силы. aceitar Harinama, me Many deu a people are saying, força. I don't want. Многие люди говорят, я не хочу этого. I am not prepared. Я не Eu não готов. quero, eu não quero, eu And who não is estou prepared for pronto. death? I tell to me. Скажите Mas мне, ele кто me готов diz, к quem está смерти? pronto para a morte? Quem que está pronto para a morte? And you Fala para prepare for mim. death or not? Você está pronta para morrer ou And não? when your predicted time will come, Quando o momento certo when your chegar, predicted time will quando come, a sua hora chegar, then Jama Maharaj, Когда я então Jama Maharaj, придет к вам. that time will say, no, I am not prepared to go o with you, Senhor da Jama Maharaj. morte, vai chegar e você não vai poder dizer que não está Will say or not? pronto. Вы скажете Você или não vai нет? poder dizer que não Jama está Maharaj will not preparado. listening. Jama Maharaj não vai te And escutar, will não. beat you Ele vai te dar uma and coça that and the Jama Loka. e vai te levar para Jama And Louca. Srimad Bhagavatam gives evidence. Шримад Бхагаватам No Srimad приводится Bhagavatam доказательства. diz And isso. not to go, I am not prepared. Вы Não можете tem esse сказать, papo, я eu не não I'm estou not, I know preparado I'm qualified to chant holy names. Eu não sou I'm not prepared to chant qualificado holy names. para cantar os santos nomes. And conditional soul, they will never prepare also. A alma condicionada, na verdade, nunca vai estar preparada para fazer bhajana ensinada. The conditional soul, they want to enjoy the material sense gati. Porque a alma condicionada quer desfrutar dos sentidos materiais. Understand? Conditional soul is as like stool worm, A alma condicionada é que nem verme no excremento. Vishtakira. Vishtakira, Vishta means stool. Vistar Kira quer means dizer worm. Испражнение Кира означает червь. If you separate the stool, if you separate the stool worm from the stool, again that the stool worm going where is the stool? Если Então, вы червя esse verme do вытащите excremento, ainda que você tire o verme do excremento, ele volta para o excremento. This is true. Isso é a verdade. That means Visai Jeev want to enjoy the Visai. Então, o Vijay Jiva quer desfrutar do Vishai. But Guru and Vaishnava, Vishai Jiva. Mas Guru e Vaishnava separate. quer separar você disso. Why you are going to eat the stool? Зачем ты Por que você хочешь está querendo есть comer испражнение? cocô? Come. Иди Venha. сюда. So Bhaktivar now coming, the Bhaktivar Gan Keshav Goswami Maharaj. Então, Bhakti Всё, Pragana вот Kesha, Кешава Very você humble. Он muito так humildemente, ele My disse, Gurudev Nitula Prasad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. o meu Gurudeva Nitya Prabhupada Vishnu He caught my choti and gave shelter his lotus Siddhanta feet. Prabhupada Он me схватил меня за pegou pelo волосы, cabelo, сдавил me мне deu вещи своих abrigo. лотосных. And he also gave so sweet nectar and pastimes of Krishna Lila Katham И Vritam. он даровал мне E ele me contou esses сладчайшие doces nectares, Лилы Кришны. When passatempos you de taste Krishna the sweet Lila. nectar and pastimes of Krishna И когда Katha, я Quando стала eu кушать saboreei esse самые doce сладостные néctar dos Лилы then I give passatempos up de the Krishna, material Katha. То есть там aí eu всё пошло abandonei o как kata That means material. when your taste will come a little bit, То есть когда вы Significa Krishna que Katha, quando você tiver um pouquinho de then gosto your taste will not come to enjoy the material sense. por Krishna Kata, você não vai ter mais gosto por desfrutar dos So Guru sentidos Vaishnava, they are materiais. very merciful. Então, Guru Vaishnava são muito Again and again they are poderosos, coming muito in front of you. misericordiosos. Again Repetidas and vezes eles again, vêm. giving this sweet nectar. Take this, take this. Estão distribuindo esse doce néctar. Tome isso. I like Raghunath Das Goswami. как Шила Que nem Рагунатha Raghunatha Vilapa Das Kusumanjali Grantha. no Vilapa Kusumanjali
he wrote Vedanta. one verse. Ele escreveu um verso. Vairagya Jug Bhakti Rasam Prajatni Upayanamam Anabhipswandham Kipam Budhirja Paradaka Dukhi Sanatanastam Prabhumasrayami. Raghunath Das Goswami, very humble. Raghunatha Das Goswami muito humildemente falou. I don't want to taste Brajraganuga Prema Bhakti. Eu não quero saborear Very humble he Raja said Prema this. Он очень смиренно говорит об этом. Vairagya Jug Bhakti Rasam Prajatni Upayanamam Anabhipsu Andam Kripam Budhirja Paradaka Dukhi Sanatanastam Prabhumasrayami. Sanatana Goswami Pad. Mas Sanatana He Goswami glorified Pada, about Sanatana Goswami. ele está glorificando sobre Sanatana Goswami Pada. Yes, Sanatana Goswami Pad by force. Sanatana He Goswami gave me Pada, Braj Prema Bhakti. a força ele me deu esse Braja Prema Bhakti. Vairagya Jug Bhakti Rasam. Vairagya means Vishesh Rag. Vairagya Special significa deep attachment with Vishesh lotus feet Raga. of Srimati Radhika. Esse apego profundo aos pés de lótus de Srimati Radhika. Vairagya, one word means, Vairagya means detachment from the material sense gratification. E o sentido de Vairagya é desapego dos sentidos That's called materiais. renunciation, Vairagya. Isso é chamado de renúncia, Or Vairagya. Vairagya means, А также Вайраги. V Raga Vairagya. V means this is special. Rag means attachment. Ви означает особо O рада. significado é esse apego Even Sanatana especial. Goswami Pad is very merciful. Então, Sanatana Goswami Pada é muito misericordioso. Give me some taste. A força, Radha Govinda Lila Katha. ele está me dando esse gosto por Radha Govinda Lila Katha. So Vairagya is Bhakti Rasam. Vairagya is the Bhakti Ras. He gave. Então ele deu Then I esse gave up Bhakti Rasa. everything. E aí eu abandonei tudo. Prajatana Apayanu Anabhipswandam. Raghunath is saying, I'm completely blind. Raghunatha Das Goswami disse, eu era completamente cego, eu não queria. But Sanatana Goswami by force, Mas Sanatana he gave me Goswami, very nice sweet força, Braja Prem. ele me deu esse doce Braja Prema. I completely surrender Lotus feet of Sanatana Goswami. Por essa razão, eu me rendo completamente aos pés de I pay my lótus de obeisances to Lotus feet of Goswami. Sanatana Goswami. Eu presto as minhas reverências aos pés de lótus de This is Sanatana called Vairagya Goswami. Jug Bhakti Rasam. Prajatni Apayanamam Anabhipswandam. Kipam Budhirja Paradaka Dukhi Sanatanastam Prabhumasrayam. Two kinds of bhakti. One is Vaidhi Bhakti, another is called Raganuga Bhakti. Então, tem dois tipos de Bhakti, Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. If you only practice Vaidhi Bhakti, you will go Vaikuntha. Se você praticar apenas Vaidhi Bhakti, você vai Можно отправиться на Vaikuntha. Байкунтху. Vaidhi Bhakti ka kari gai, jai Vaikuntha lo. And if you only practice Vaidhi Bhakti, then you will go Vaikuntha Dham. Se você só praticar o Vaidhi Bhakti, você vai para Vaikuntha Dham. Or if you practice Braj Raganuga Bhakti, Mas se você you will praticar attain Raja Golok Vrindavan. Raganuga Bhakti, você vai alcançar Goloka Vrindavana. O que você quer? What do you want? O que você quer? Golok. So we have to practice Goloka Vrindavana, então Braj você tem que Raganuga praticar Bhakti. Поэтому нужно практиковать Браджа Рaganuga Бхакти. Rago Anuga Raganuga. Raganuga. Rag means deep attachment. Рага означает Anuga means one who has continuous love and affection with Krishna. Apego profundo e nuga significa esse You apego. have to follow his footsteps. Вы должны следовать по их стопам. Brajavasi, they are called Ragatmik Jan. Eternal asset. Acho que nuga é a poeira dos pés de lótus de Krishna. Você tem que seguir essa poeira. Então os Brajavasis são muito apegados à poeira dos pés de lótus de Nanda, Jashoda, Krishna. Subal, Siddham, Radha, Lalita, Krishna Nitya Parikar. all they Você are tem que called seguir isso. Krishna's eternal associates. Então, todos Krishna eles Nitya Parikar. são chamados, Nanda, Yashoda, Shumal, Sudama, são chamados de Nitya Parikar, de associados Brajavasis, copeiros they have eternos de continuous love Krishna. and affection with Krishna. Eles têm esse amor espontâneo por Krishna. Isti Sarasigarag Param Avistata Bhavet. Tarmaitu Bhavidosa Ragatmika Kadita. Isti Virajanti Ubhyaktan Brajavasi Janadisu. Those are Brajavasi Jan. An eternal aspect of Krishna. Krishna Nitya Parikar. Aqueles que são Brajavasis são os companheiros eternos de Krishna, Nitya Siva Parikar. Eles têm no coração amor So espontâneo they por stay Krishna. Sarasikarag. Or Param Avista, 24 hours they absorb with Krishna.
E por 24 horas eles estão absortos em Krishna. How do you know he is Brajavasi? Como que você vai saber quem é How o do you know Nanda Brajavasi? Maharaj is Brajavasi? Como que você vai saber se Nanda How do you know Maharaj Subal Siddham? Nanda Maharaj são Radha, Brajavasi, Lalita, Subal, Abhisheka, they are Siddham, Brajavasi. Radha, Lalita, Abhishaka. Because 24 hours they absorb with Krishna Nam, Krishna Katha. Porque por 24 horas eles estão absortos em Krishna Nama e Krishna Katha. According to that, they are Melus Rasa. De acordo com They always serve to Krishna. a raça que eles têm, a doçura, eles servem a They serve Krishna. to Krishna with their Sakhavab. Subal e Siddham servem a Krishna com Sakabhava. In their heart, spontaneous this. Eles têm essa amizade espontaneamente no coração. In their heart, Nanda e spontaneous Yashoda, love and affection with Krishna with their parental affection. tem no coração esse amor espontâneo no amor paternal. Radha, Lalita, Abhisheka, they also La- always Radha. absorb with Krishna with their Madhu Jawab. E Radha, Lalita e Vishaka se absorvem em Krishna com seu Madhurya Bhava, humor diamante. So, for this Vishnu Chakravarti Pad explained, Por isso, Vishwanath Chakravarti Braj explica Prema Bhakti divided into. que Braja Pranabhakti se divide em dois. One is called Samandhatmika, another is called Kamatmika. Uma é Sambandhatmika e outra é Kamatmika. Subal, Siddham, Nanda, Jashoda, they are called Samandhatmika Bhakti. Subal, Siddham, Nanda e Yashoda são Sambandhatmika. Samandha means knowledge of relationship. They serve. Sambandha significa conhecimento do relacionamento. Subal, Siddham, they are thinking Krishna is our friend. Subal, Siddham pensam, Krishna é meu amigo. And Sakkhava. These are the 24 who observe. Então eles têm que Nanda, Jashoda, they always ficam observe with 24 horas Krishna. Krishna is absortos. our son. E Nanda e Yashoda eles estão absortos em Krishna pensando, eles são o meu filho, eles têm esse abhimana, And Krishna is our esse ego. son. Krishna é meu filho. And I am his parents. Eu sou o pai And dele. Pitrita Matita Abhiman there. Tem esse And abhimana. 24 hours these things. Por 24 horas assim. Samandha again. So according to the Samandha, knowledge and relationship, they serve to Krishna. De acordo com esse sambanda, esse conhecimento de relacionamento, eles servem For a this Krishna. regard, they are called Samandhatmika Bhakti. Por essa razão, isso é chamado de Sambandhatmika Bhakti. Our gopis, E as in their gopis, heart, that is no called coração, Kamatmika. elas Kam têm means esse that is called Kamatmika. transcendental divine love. Kama significa esse amor divino 24 hours they transcendental. observe. Krishna is our beloved. Eles estão Lover and beloved, absortos. this mood in their heart. Krishna é meu amor, meu amado. Eles têm esse humor no coração. Then again, Kamatmika Bhakti Então, divided Kamatmika into. Bhakti também se divide em dois. And one is called Sambhog Ichamai, another is called Tat Bhavichamai. Sambhog Chamai e Tatabhav Chamai. Sambhog Ichamai means sometimes Lalita Abhisheka, they independently meet with Krishna. Sambhog Chamai significa que Lalita e Vishaka às vezes se encontram independentemente com Krishna. But De some maneira Manjaris, independente. they are one pointed with Srimati Radhika. Mas as manjares, elas são focadas só em Srimati Radhika. They never independently meet with Krishna. Elas nunca se encontram sozinhas com Krishna. Saponehopi, even their mind, they never think Nem na mente elas nunca they will pensam, meet with Krishna. vou me encontrar com Krishna. They are one pointed with Srimati Radhika. Elas são direcionadas só a That is Radharani. called Radha Nishta. Isso é chamado de One Radharani. pointed with Srimati Radhika. Direcionado só There is a Radharani. Radha, there is Gopi, there Manjaris are there. Onde a Radha, as manjares Sometimes estão lá. Lalita Abhisheka, they are little bit far from Srimati Radhika. Às vezes Lalita e Vishaka estão um pouquinho distantes de Srimati Radhika. But these Manjaris, Mas as manjares, they are staying with Srimati Radhika as like body and shadow. elas ficam com Srimati Radhika que nem o corpo e a sombra. Your body and shadow is what? What you think? No? Where your hand is going, this shadow is going this way. O corpo e a mente e a sombra são o quê? Onde o corpo vai, a sombra vai atrás, não é? Separate your body and your shadow. Não dá para separar o corpo da sombra. In the same way, Manjaris, Da mesma maneira, as manjares, they always
with Srimati Radhika. Está sempre com Srimati Where Radhika. is Radha? There is the Manjari. Onde estará? Onde estão os manjares? Understand? Você entende? So for this regard, Krishna Bhain played the flute Поэтому, когда Кришна заиграл and на calling the флейте, name of Srimati Radhika. Tocou a flauta chamando o Then nome de all the Srimati Sukhis, Radhika. all the Manjaris, their hearts start to stimulate. то E есть o это coração de всех todas as манджари manjares начали começou a трепетать. tremer. When Srimati Radhika goes to meet with Krishna, also the Manjari, they are going following Srimati Radhika. Quando Srimati Radhika vai se encontrar com Krishna, as Radhe manjares vão lá Radhe seguindo Boli. Srimati Radhika. Murali Daki Ve Madiya Isari Namo Are Chamaki Utibe Kamone Rakibe Prano. When Krishna plays the flute, Radhe Radhe Radhe. Когда Кришна играет на флейте, он зовет Рады, Рады. Then Kamal Manjari Bhaktivinoda Thakur say, Тогда Камала Манджари when he heard this говорит, sound of the flute of Govinda, когда я слышу Quando eu звук ouço o som da Гоvinда, then flauta my de body start Govinda, to shake. мое o тело meu начинает coração трепетать. começa, Radhe meu Radhe corpo Boli, começa a tremer. Murali também. Dakive, Madiya Isari Namo. Madiya Isari means my mistress Srimati Radha. Munishвари, то есть Munishвари, моя а minha госпожа. mestre So that Srimati means Radhika. Manjari means that they're always associated with Radha. 1 second they never perform Srimati Radha. Поэтому Então os манджари manjares всегда estão Шримати sempre Радхикой. associadas com Srimati Radhika, nem por um segundo elas ficam longe dela. Elas são focadas só em Radharani. Understand? Понимаете? Vocês entendem? So saying this, tat tat bhava ichatmika bhakti. И это настроение Então, тат-тат бхава и Tatat Bhava чакра. So now Ichabhakti. coming this way, in Braja Prem, I will attain this highest Prem, Braja Prem. Como alcançar esse prêmio mais elevado, Raja Lord Prema? Chaitanya Mahaprabhu distributed this Prem to everybody. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu está distribuindo este prêmio para todos. He realized, tested how beautiful it tastes. Ele está saboreando quão doce é. Then he distributed to this Prem. И он раздает эту прему абсолютно всем. Anarpita charing chirat karuna avatirana kalo samarpayatu ujjala surasas sabakti sriyam paripura sundara padamba sandirpita sada hidaya kandare spratu vasachin. Gaur Sundari mercifully given to me. Take this. Agora, Sundar misericordiosamente está distribuindo a todos. Pegue isso. Quem é que Those who are vai very pegar? super excellent, fortunate jiva, they will accept. Aquelas divas que são super excelentes, afortunadas, essas vão aceitar. Então, o Mahaprabhu está dando. Pegue, pegue, pegue. So now coming this, that why I'm saying this is our Saddha goal. Então, essa é a nossa sada, a nossa meta. What is your goal? Qual a sua How to meta? attain tat bhavichatmika bhakti. Alcançar Tatat Bhavichatmika That Bhakti. one word you can say, will get how to attain the Manjari Bhava. И с другой стороны, вы можете сказать, как достичь манджари бхаву. You understand? Sim, So this is our Saddha goal. Então, esse é seu sada, é sua meta. That's the Sabka Vatsalya. This is not our aim and object. Dasa, Sati, Vatsalya não é o Our nosso aim and objetivo, object não how são. to attain the highest prayer. O nosso objetivo único é How to serve to Srimati como Radhika alcançar under guidance o of prêmio mais Bhamanjari. elevado, como serviço Matirática sob a orientação de Rupa Manjari. Understand? Sirupa Manjari Pada Rupa no Sei gato Moro Sampada Sei Moro Bhajana Pujana. Natam Das Thakur said this. कवे लोक नाथ मोरे संगे लया जाबे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे हेन की हो इबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे परिवे शासने. नरोत्तम दास ठाकुर very humble, he sang this song. Narottam Das Thakur is saying in this song. Ele está dizendo nessa canção. My Gurudev Lokanath Das Goswami, O meu Gurudeva Lokanatha who is Das in Goswami. Brajlila, Radhakrishna, that is called Manjulali. Quem é Brajalila é a mãe de Lali. Kave Lokanath More Sange Laya Jabe. When my Gurudev Lokanath Das Goswami
Quando meu Gurudeva He will hold my Lokamata Rasa hand. Goswami irá segurar a minha And mão offer to lotus feet of Rupa Manjari. e irá me oferecer aos pés de lótus de Rupa Manjari. Then Rupa Manjari, she will give me service, lotus feet of Srimati Radhika. Então Rupa Manjari vai me dar serviço aos pés de That lótus is de called Srimati Radhika. Rupanugatta Seva. Isso é Rupa Anugata You cannot Seva. direct serve to Srimati Radhika. Você não pode servir diretamente a Srimati Radhika. You want to serve to Srimati Radhika. Você quer servir But Srimati need Radhika, Anugatta. mas é necessário ter Anugata. Serve to Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Sirva a Srimati Radhika sob a orientação de Rupa Manjari. This is the process also. Esse é o So processo. that means I established to you Então, estou our estabelecendo highest goal, para você que a nossa meta mais Sadhana. elevada How to serve to Srimati Radhika é como servir under a guidance Srimati of Rupa Radhika Manjari. sob a orientação de Rupa Manjari. But how to attain this highest praise? Mas como obter esse prêmio For mais this elevado? regard, Rupa Goswami again explained Bhakti Rasamrita Sindhu. Por essa razão, Srila Rupa Goswami explica no About Bhakti sadhana. Rasamrita Sindhu Because without sadhana sobre you can attain sadhana. the highest goal. Porque sem sadhana ninguém vai atingir a meta mais elevada. Only theoretical you cannot attain your perfection goal. Apenas ficar na teoria não vai fazer você Means alcançar practical. a meta mais elevada. É You are necessária a student a of prática. science. Um estudante de Need two ciência, things. One is called theoretical, another is called practical. ele precisa de duas coisas, a teoria e a prática. But what is the practical? Mas o que é a prática? Sadhana. 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 Shraddha, sadhusanga, bhajana kriya, anartha vritti, nishtha, ruchi, asakti, then bhav and prem. Then after prem, then different stages also there. And sneho, man, pranay, rag, unrag, bhav, mahabhav, ruda, udruda, moha, madan, and madanakha, mahabhav. Então, primeiro vem Srada Sadhusanga, Bhajana Kriya, Nada Nivisma, Nistaruti, Ashakti, Bhava, Prema, e todos os estágios depois, Sneha, Man, Raga, Nuraga, Bhava, Mahabhava, depois Ruda, até Madanaka, Mahabhava. Então, primeiro vem Shraddha. Shraddha means Shraddha sabde Vishwas kahe, Shudra Nishchay. Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita. Shraddha diz. Então, Shraddha significa isso, essa fé firme. Shraddhastu Ananupayo Varjanam Bhakti Mukhi Chitta Vritti. This one. Jiva Goswami Pad gives definition about Shraddha. Jiva Goswami Pad dá a definição de Shraddha. Giving up all kinds of processes of karma, jnana, yoga and tapasya. Abandonar todos os processos de karma, jnana, yoga, tapasya. Shraddhastu Ananupayo Bhakti Mukhi. All your activities, how to practice Shuddha Bhakti. Bhakti Mukhi, todas as suas atividades são para obter Shuddha If I have this Bhakti. faith, Se você tiver essa if I practice bhakti, se eu praticar Bhakti, then my life will be successful. a minha vida será bem sucedida. Shraddhastu Anupayajan Bhakti Mukhi Chitta Vritti Vishesh. This life I will practice only Shuddha Bhakti, pure devotional service to Lord. Nessa vida eu vou praticar apenas Shuddha Bhakti, serviço devocional ao Senhor. That is called Anna Vilashita Sonnam Jnana Karmadhana Vritam Anukulena Krishnanu Silanam Bhakti Uttama. This is the definition of Shuddha Bhakti. Essa é a definição de Shuddha Many Bhakti. times we already discussed this. A gente já falou sobre isso muitas vezes. This is very important sloka Bhakti Rasamrita Sindhu. Esse sloka é muito importante do Bhakti Rasamrita Sindhu. Though Srimad Bhagavatam and other places also giving the definition of bhakti. O Srimad Bhakti em outros lugares dão a Sa definição de pranurukti Bhakti. ristareti bhakti. Deep attachment with the Lord, that is called bhakti. Apego profundo ao Senhor, isso é chamado de Bhakti. Another. Outro, Sarvapadhi vinirmuktam tatparitana nirmalam hisikena hisikesan sevanam bhakti ruchyate. There might be definition about savi pungsang paro dharma jato bhakti adhukhai ahituki apratigata
Jatma Samprasiddhati. There are many definitions. But Rupa Goswami Pad, in his Bhakti Rasamrita Sindhu, Há muitas definições, mas Rupa Goswami Pada, no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, very nicely and scientific way, de uma maneira muito bela e científica, he gave the definition about Shuddha Bhakti. está dando a definição do Shuddha Bhakti. What is the definition? This is the perfect definition about Shuddha Bhakti. Essa é a suprema definição Anna de Vilasita Shuddha Bhakti. Sunnam Jnana Karmadana Britam Anukullena Krishnanu Silanam Bhakti Uttama. Very nice to do this. And in this sloka, Srila Vishwanath Chakravarti Pad, muito bela. Srila Jiva Goswami Pad, other Goswami, they're very nice, beautiful commentary. E nesse sloka, Srila Vishwanath Chakravarti e Srila Jiva Goswami Pada dão, e outros Goswamis dão belíssimos comentários. Anna Vilasita. Anna Vilasita. Not Anna Vilas. Anna Vilasita Sunna. Não é Anna Vilasa Sunyan, é Anna Vilasita Now, Sunyan. 2 o'clock. Então agora já são 2 da tarde. And one day I used to give the class this katha also. Teve um dia que eu falei sobre esse kata. В Астрахани я давала харикату на эту тему. This verse is there. Bhakti dosh. Бхакти доша, Абхакти доша. Vishvasya That is Sanskrit Vyakti or the English word that is called overextension rule and under extension rule. Então, a interpretação restritiva Many things of this. Тема и ведь наоборот, é и достаточно So, описывает. o significado que amplia e que restringe. and one by one you Extensiva. can enter and this verse, Это нужно. learn shlokas Então, and enter the meaning and the commentary of the slokas. então aprendam os slokas e o comentário dos slokas. And not Значение этих слов. only does that acquire the knowledge, Não apenas para adquirir conhecimento. you have to practice bhajan. Você tem que praticar a Bhakti Sadhana. Understand? Other knowledge coming that we keep speaking the people, De outra maneira, com conhecimento você pode falar para as pessoas, but you will not get any fruits. mas você não vai obter nenhum fruto. But you have to practice yourself. Mas você tem que praticar por si mesmo. This is very important. Isso é muito importante. And practical life. That is called self-realization will come. Atmanubhati. Então, é a vida prática. A autorrealização vai vir. If you have no Atmanubhati. self-realization, Atmanubhati, then all your knowledge also is useless. Se você não tiver autorrealização, Atma Anubhuti, todo o seu Все conhecimento ваше será знание будет inútil. бесполезно. You understand? Você entende? So do bhajan, son. Então faça Sometimes Bhajan e I told one Sadhana. very nice, beautiful story. E eu quero te contar If uma you're história simple, muito then bela. everything will manifest in you. Se você for simples, tudo vai se manifestar no seu coração. One Certa vez, Bhagavad Pataku gave the lecture on Srimad Bhagavatam. Один человек, который давал лекцию по Шримад Бхагаватам, Understand? If you go India, если вы отправитесь в and Индию, every day, and you have 7 days Bhagavad Katha is going on. Bhagavad Katha. então, certa vez estava acontecendo uma recitação do Srimad Bhagavatam de 7 dias. Se você for na Índia, em todo lugar isso You acontece. understand Bhagavad Katha? 7 days. Vocês sabem Bhagavad Satahara? Recitação por 7 dias? Every day. каждый день. Todo dia. And in this Bhagavad Katha, E neste Bhagavad Gita, ele estava one old acontecendo. lady, E uma senhorinha, she also, what is called, distribute the milk house to house. e ela estava distribuindo leite de casa em casa. Understand? Then suddenly she came in the Bhagavad Katha. И неожиданно Tinha uma она пришла senhorinha que estava на distribuindo leite de casa em casa e por acaso foi parar And the nesse Bhagavad Bhagavad Katha, listen Gita. Hari Katha. E se sentou ali e ouviu o And Harikatha. that day the speaker spoke the glories of holy names, Nam. E naquele dia o orador falou Glories of sobre Nam, Mantra, Mahima. as glórias dos santos nomes Nama Granta Mahima Srimad Bhagavatam, Kata everywhere. Jajalmil. The glories of holy names, Nam Mantra. Sobre as glórias dos santos nomes Nama Many Mahima. slokas also. во многих шлоках. Qualquer sloka ele estava Oh, Bhutta falando. Sapchavta Garyan Jadi Agri Pratiti Nam. Even the dog eater, Даже Mesmo um собака comedor de cachorro, Sapacha. попасть. Swapatya. Even the dog eater chants holy names. Даже Quantos если santos собака nomes? ест повторяет имена, Oh, Bhutta Sapachata Garyan. Dog eater, they will be higher than the Samavati Brahman.
E esse comedor de cachorro que canta os santos nomes vai If ser you mais chant this elevado que o mantra, Sama Veda e Gopal Brahma. mantra, Gayatri mantra, Então, se você cantar os mantras, os Gayatri mantras, como isso é poderoso. then you can cross the ocean of Maya. E aí você vai poder atravessar o oceano de Maya. Understand? Você entende? Harinam. Harinam. In this Kali Yuga, Nessa Kali only Yuga, chanting holy names, apenas cante os you santos can nomes. cross the ocean of Maya. E assim você poderá atravessar o oceano de Maya. Bhaktivinoda Thakur, Srila he sang Bhaktivinoda many Thakur, songs. ele canta muitas canções. Eh? So one day there the speaker, Então, Bhagavad Katha Vachak, naquele dia, o orador he estava glorified our falando, Nam and Mantra. estava glorificando sobre nome e mantra. If you chant holy names, Se você cantar os then santos you will cross nomes, the ocean of Maya. você vai poder atravessar o oceano de Maya. Very easy. Maya Samudra, muito So that facilmente. lady who is selling the milk, Então aquela senhorinha estava vendendo they listen leite. Hari Katha, E ela ouviu o Harikata. then she forgot to return back her home. E aí ela se esqueceu de Listen voltar para Harikatha. casa. Ouvindo o Harikata. In the meantime, sun set E naquele momento o céu se, and goes down. o sol se But pôs. she lives other side of the river. E ela morava do outro lado do When she rio. came E aí quando ela on the foi, bank of the river, quando ela chegou ali na margem do that rio, time night time coming, era de noite. there is no boat. Não tinha barco. So how she will cross the river? Como que ela ia atravessar o rio? Then she thinking, oh, Então ela pensou, ó, that the speaker, he told, aquele orador if I falou chant holy names, que se eu cantar os santos then nomes, I can cross the ocean of Maya. eu posso atravessar The o ocean oceano of de Maya Maya. very big, he told. E o oceano de Maya é muito grande, So why ele you not falou. can cross this small river? Então por que eu não vou poder atravessar esse pequeno So rio? he chanted holy names. Então ela cantou os santos Hare nomes. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So she has deep faith about holy names. Então ela tinha essa She fé, chanted holy names essa fé profunda nos santos nomes. E ela cantou os very santos easy, nomes cross the river. И очень легко она пересекла эту реку. Understand? Then she Понимаете? returned back her home. И затем она вернулась домой. In this, И очень легко она пересекла эту реку. understand? Then she Понимаете? returned back her home. И затем она вернулась домой. In this way, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So she has deep faith about holy name Então ela tinha até essa chant holy fé names. profunda nos santos nomes. and coming in the water. Ela cantou os santos nomes Very e easy, see, cross the entrou river. na água e facilmente ela pôde atravessar o rio. Understand? Then she Понимаете? returned back her home. Vocês entendem? Então ela retornou In this way, para casa. 5 days, every day, Таким is образом, coming and going она каждый день and crossing this шла over, и Então, por возвращалась. 5 crossing dias, this river. Таким образом, todo dia ela ia atravessar os santos nomes And cantando o santo nome. the last day, E aí, no último ano, эта старушка, she is selling the milk. которая essa senhorinha estava She vendendo told, leite. when you come in my house, she asked the speaker, Bhagavad speaker, E ela pediu para o orador do Bhakta, and take por prasad in favor, my house. vá até a minha casa e tome passada na minha casa. Indian people, this is their nature. Essa é a natureza dos Oh, you are indianos. sadhu, please come Ah, to my você house. é um sábio, por favor, venha na minha casa e tome If passada. you go Bengali, Если вы Se você for bengala, imagina só. как там это? one house, another. Um após o outro. Just come, just 1 second, 1 Apenas minute. venha por 1 minuto e 1 segundo. Understand? Você Понимаете? entende? When we used to go Bengal Prachar, Quando eu costumava ir no Bengal para morning 6 a.m. às 6 da We are manhã, going to one house to program another house. a gente ia de uma casa Then para another, outra. people like, no, Maharaj, please come, come. E as pessoas diziam, não, Then going how Maharaj, many? venha à minha casa. 10 o'clock. Уже 10 Até as 10 da Understand? manhã. Night time 10 o'clock. 6 o'clock to 6 утра 6 a.m. to 9 p.m. Não, das 10 6 da p.m. manhã até as 10 da noite.
become how this, how this. Ficava indo de casa em casa, casa You em cannot casa. imagine. Você não pode imaginar. Very poor people. You cannot, Maharaj, come, just my Pessoas muito pobres diziam, vem Maharaj, vem. one thing, this house, this house, this house. You Pra went or essa, not? aquela casa. This time who was with us? Quem estava comigo One lá? house, one. De uma outra casa. And they're crying also. E eles choravam. If you not go, they completely lay down on the road. They Se will eu not não ia, allow to go. eles as deitavam na rua e a gente não podia atravessar. Chorando, Prepare chorando. many kinds of prasad also. E também faziam muitos tipos de passada. Understand? Just you take little, okay. So one house. Você comia um pouquinho de cada bom, de casa em Or you casa. have to go to their house. Mas tinha que ir na casa deles. So I am saying, there for this regard, that old lady, Então, por isso eu estou dizendo, aquela senhorinha, ela disse to the Bhagavad Pathak, who is speaker of the para o Srimad Bhagavatam, orador do Srimad Bhagavatam, please come in my house, por favor, venha para minha casa take prasad. e tome emprestado. Then in this way, E aí, dessa maneira, Bhagavad Pathak, he told. o orador do Bhagavatam falou, Pathak understand? Who is speaking Bhagavad Katha? o orador do Bhagavatam, Bhagavad Pathak, who is speaking the Bhagavad Katha? Okay, I will go. I don't know your house. Where is house? ele falou, mas eu não sei onde é a sua casa, como chegar Then lá. she told, okay, come with me. Ela falou, tudo bem, venha comigo. She is going front and Bhagavata speaker is going in back. E ela estava indo na He is frente going cross the river. e o orador do But there is Bhagavatam no boat. estava indo atrás. Eles That time precisavam she said, come. atravessar o rio, mas não tinha She said, okay, where is the barco. boat? E ela falou, ah, venha, venha. Falou, cadê o barco? Ela falou, não, não tem problema. Canta, canta os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. An old lady is walking on the water. Então, aquela senhora estava caminhando And sobre a água. Panditji, oh my God, water is coming. E o Pandidi estava pensando, oh meu senhor, Hare chant holy names. a água, como é que eu vou The old lady should atravessar? chant holy names. E ela falou, cante os santos nomes. And she said, no, no, water. Ele falou, não, não, a água. She is not a real lady. Maybe ghost. Ele pensou, talvez ela não seja uma mulher, talvez ela seja um She fantasma. said, no. Ela falou, I'm não, not ghost. eu não sou, I am chanting holy name, Krishna. eu não You are sou, not chanting holy name. não sou fantasma, eu estou cantando os santos nomes. Por que você não está cantando os santos He nomes? has no faith chanting holy name. Na verdade, aquele Pandidi, ele não tinha fé no cantar dos santos nomes, ele só era um But he orador. has no faith chanting holy name. Mas ele não tinha fé no cantar dos santos nomes. And so for the Lord Chaitanya Mahaprabhu, Por essa razão, o Sr. Chaitanya Apani Mahaprabhu disse, Achari Jiverishika. You practice yourself, you practice himself, and so give the teaching to others. pratique por si mesmo e And dê o that is called ensinamento Apani Achari para os Jiverishika. outros. You practice yourself. Então pratique por si mesmo. E aí você vai And ter if not autorrealização. self-realization, Se você não tiver autorrealização e só ficar falando, you understand? você entende? So that means is what? What is the teaching Então qual é o about this significado? story? Qual é o Everybody have to chant. ensinamento aqui? Todos devem cantar os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Falta 20. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Not read books. Достаточно просто читать книги. Not read only books. You have to practice. Então você tem que praticar. Chanting holy name. Faith Cante os with holy santos name. nomes. Tenha fé nos santos Веру nomes. в святое имя. Understand? Nam Você Vishwas. entende? Não alista. Faith with holy name. Tenha fé nos santos nomes. Harinam. Харинам. But when Harinam. your faith will come. Mas quando a sua fé vai When your vir? simple faith will come. Saral Vishwas. Когда у вас Quando будет você tiver essa fé простая simples, Faith Srada means what? Vishvasa. вера, значит, What is mean faith? O que Shraddha. significa fé, Shraddha? When it's simple. Quando você for No simples, duplicity, no hypocrisy. sem duplicidade, sem hipocrisia. The faith. Essa fé Chant simples. holy name, then my Vou life will cantar, eu vou cantar os santos nomes e a minha vida vai ser bem What is faith sucedida. is? должна быть эта вера.
But where will get this faith? Mas onde obter essa fé? This faith will get from a mantra. Você vai obter essa fé do mantra. Brahmanda Brahmidikono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bij. Bhakti Lata Bij, the seed of Shuddha Bhakti. Bhakti Lata Bij, essa semente de Shuddha Bhakti. That is called Krishna Seva Vasana. Desire to serve to Krishna. Isso é chamado de Krishna Seva And Vasana, conditioned soul, they desejo have de spontaneous servir a nature Krishna. to serve to Maya. A alma condicionada tem essa natureza espontânea de servir a You have Maya Maya. Seva Vasana. That is Você tem Maya Seva Vasana, desejo de servir a Maya. But Mas, Sadhastu Anno, Krishna Seva, how to serve to Krishna. Krishna Seva. mas Krishna Seva, como If I'm servir a faith, I have to Krishna? serve Krishna. Com fé, This você tem que servir a life, I will Krishna. not do anything. Nessa vida eu não vou fazer nada mais. Only I serve to Krishna. Krishna Seva. Apenas servir a Krishna. But this desire will come from chanting the mantra, Nam mantra. Mas esse desejo vai vir de cantar o mantra, Nama Mantra. Understand? So saying the Brahmanda Brahmide Kono Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Ji. The seed of bhakti I will get by the causeless mercy of Guru and Krishna. Como obter essa semente de Bhakti pela misericórdia sem causa de Guru e Krishna? Guru and Krishna will give mercy. Guru e Krishna vão te dar And the misericórdia. seed of Shuddha Bhakti. A semente de Shuddha Bhakti. Gatri Gopal Mantra, Kam Gatri Gopal Mantra. Isso é o Gopala Mantra, Kama Gayatri. And fulfill all your desires. Vai satisfazer todos os seus Even your desejos. material desires will mantra first fulfill all your material desires. Mesmo se você tiver desejos materiais, primeiro ele vai satisfazer os seus desejos materiais. O que você What quer? is your material desire? Qual é o seu desejo material? Any? Você tem algum? Money will come. Dinheiro? Dinheiro vai vir, canta os santos nomes. Chant faith, chant. Cante com fé. Money will come, why not? E o dinheiro vai vir, por que não? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu told this story also. Mahaprabhu disse essa história também. That is called Mirgari Katha. Mirigari Katha. There is one Mrigari. Mrigari means on the hunter. Mirigari significa o caçador. Very nice, beautiful story. É uma história muito bela e linda. Once Narada Rishi entered in the forest. Certa vez Narada Rishi entrou na floresta. Two shoulders of the road. Narada Rishi he noticed E dos dois lados many also animals one day. da rua, ele viu que tinha muitos animais ali, Some their legs cut. dos dois Some so caminhos. much blood coming. E ele viu alguns que That estavam animals suffering. com os membros amputados e sangrando muito Then Narada e Rishi saw this, sofrendo then Narada Rishi muito. heart melted. E aí o coração de Narada Rishi derreteu Narada vendo aqueles Rishi entered animais. in the more deep forest. E aí ele entrou mais para dentro da floresta. Hunter. E aí ele viu um caçador. He's holding his bow and arrow with his hand. Estava segurando seu arco e flecha com sua mão. Look this. Veja isso. When Narada Rishi came, then hunter become very angry with Narada Rishi. E quando Narada Rishi chegou ali, He shouted, muita raiva used de many Narada abuse Rishi. words to Narada Rishi. E ele começou a xingar Narada Sadhu Rishi. Narada. Ei, seu sado, Why you have Narada, come in this forest? pra que você veio aqui? Ele começou a insultar Narada. For this regard, I can't to kill that the deer. Você veio aqui, porque você veio aqui, eu não pude matar And o if you have veado. need and deer skin, Se você estava precisando de uma pele de I veado, can send your house. eu posso enviar para tua casa. Why you have come here? Pra que você veio aqui? Why have you come here? Pra que você veio aqui? Then Narada Rishi told, E aí Narada Rishi hey hunter, disse, listen. ei caçador, ouça, I tell you why have you come here. eu vou te falar porque eu vim. But give me first my question. Mas primeiro responda uma pergunta. What is your question? Qual pergunta? Then Narada Rishi told, when I enter in the forest, E Narada falou, quando eu entrei na two floresta, shoulders of the path, dos dois lados da floresta, wounded.
которые были последними. So much blood coming from their Eu body. vi muitos animais com membros amputados e sangrando Then muito, Antar sofrendo Shilmigari, muito. Quem fez Antar, he isso? told, И это такое, Mirigari falou, so I did not kill two atoms to them. fui eu. Ele falou, por que você não matou Then ele de uma Hunter vez? Mirigari so. E esse caçador Oh, Mirigari this type of falou, lesson I listened from my father. esse tipo de lição eu When aprendi the do meu animals pai. Qusuffering Essa técnica. and give Quando up os their animais body estão sofrendo and trapping these. e tremendo, Then se I am very debatendo, happy. eu fico muito feliz. Then Naradishi told, E Naradarishi disse, você sabe next life que na you will próxima become vida that animals, você vai ter que se or tornar then animals become hunters. esses animais, e esses animais vão se tornar o caçador. Therefore, every action you can opposite reaction. Para cada ação, você vai haver uma reação oposta. Você vai sofrer ou não? I don't believe. E o The caçador next falou, eu life não I will become acredito animal. que na próxima vida eu vou me tornar um animal. Atheists, they have no faith. Os ateístas não têm fé. Oh, this is my last and this is my first birth. Esse é meu último e primeiro e último Or nascimento. now this don't know. Mas Naradarishi Next disse life não. you will become animal. Na próxima Or vida você vai animal se will tornar become animal e o animal vai se tornar um caçador. This life cutting, killing the animal, butcher. Next life will become animal. Or animal will become butcher, cut you. Então, se você nessa vida você mata animais, você é um açougueiro, na próxima vida você vai se tornar um animal e os animais vão se tornar um Now this is açougueiro. some water from his commando. E aí ele falou, eu não acredito. Então Naradarishi pegou um pouco de água do seu caminho e jogou no All the animals were coming. caçador. E aí ele viu todos os animais vindo para matá-lo. Then Hunter afraid. E aí o caçador This ficou is com called the medo. mercy of Naradish. Essa é a misericórdia de Naradarishi. Ele compreendeu, ele caiu em si. Self-realization. Essa autorrealização How veio. these animals are coming. Como que esses animais estão vindo se vingar de Then mim? Hunter completely surrendered to Naradish. Então o caçador se rendeu completamente aos pés de Naradarishi. Narada, por favor, Then me Naradish told, salve. okay, E Narada I'm giving falou, blessing to you. ok, eu vou te dar But bênçãos. you promised Но ты должен you should пообещать, not kill the что ты больше animals. не будешь Mas убивать prometa, você não deve matar nenhum animal. Викария. If you will not kill the animals, how to maintain my life? E o caçador falou, mas se eu não matar ninguém, como eu vou manter minha vida? E Narada disse, não se preocupe, apenas quebre seu arco e flecha. E aí eu vou te falar. Look, Посмотрите, Veja. then Hunter, he broke his bow and arrow. E aí o caçador quebrou seu arco e What will do flecha. now? Então o que fazer agora? Okay, give up all things, everything. Ele falou, então You abandone worship tudo your mais. Tulasi поклоняйся Adore Tulasi and chant one mantra. e cante um mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Now she gave this mantra. Naradarishi deu esse mantra. Look how much money or how much fruits will come. Veja quanto dinheiro, quantos frutos você You vai chant this obter. mantra. Cante esse Tulasi Seva. mantra. и совершает Faça Tulasi Seva. And then the hunter has faith with Naradish. Então o caçador tinha fé em He Naradarishi. worship Tulasi. Он стал поклоняться E aí And ele chanted adorava mantra. Tulasi e cantava o mantra. Then everywhere this message И это spread. послание Em todo Oh, now the local, hunter is разлетелось по sadhu. essa mensagem foi espalhada e agora o caçador era um Все sábio. стали приносить столько пожертвований в саду. Look the fruits, clothes. Одежду. Então, But hunter, whatever he need, he accept others, he give the donation to the others. Только лишь то, что ему нужно. então tudo que ele precisava, roupas, frutos, And he only chanting this tudo Nama. vinha. E ele ficava ali cantando esse nome mantra. After a few years, E após alguns anos, Naradishi told this what is called, what is his name? Naradarishi falou para So Parvatarishi, many years passed. passaram muitos I did not anos meet with my disciple. e eu não me encontrei com meu discípulo. What is his name? Qual o nome dele? Mirigari. Now how he is maintaining his life. Como será que ele está When Naradishi is coming, mantendo a vida dele? Então, quando Naradarishi foi lá,
You think, oh, Gurudev is coming, I have to pay my obeisance. Aí ele pensou, ó, Gurudev está chegando, eu tenho que prestar minhas reverências. Mas On the tinham floor. pequenas And formiguinhas thinking, if no I do chão. pranam to Gurudev, E ele pensou, se eu fizer by pranamas a the pressure of Gurudev, my body, pela pressão do meu these corpo, ants will be die. essas formiguinhas irão So, morrer. until now, he has taken his cloth very softly and gently. E então ele estava agora pegando o seu Then Adisi told to Parvati, manto e muito gentilmente estava afastando. he was cruel hunter. Ele era antes muito cruel. Now he is feeling. E agora And if one small ele estava sentindo. ants will die, he will feeling pain. Antes ele era muito cruel, mas agora ele estava sentindo, se uma formiguinha morrer, ele sentia So dor. Narada came. Então Narada Narada foi asked to Mrigari, e perguntou a how are Mirigari, you? como vai Gurudev você? sent so much. Ты посылаешь столько E всего. ele I disse, cannot eat everything. So. Gurudeva, estão me mandando tanta coisa, vocês estão me mandando tanta coisa que eu não consigo nem comer tudo que eu consigo. Part of fruits, Эти фрукты. clothes, everything. Muitas frutas, muitas roupas, tudo eu recebo. I distribute to the others. Just E eu what I need distribuo and take it. isso para os outros. Eu pego o que eu preciso e o So in resto eu this dou way, para os Chaitanya outros. Mahaprabhu told this Então, dessa story. maneira, Chaitanya Mahaprabhu falou essa história. Hey, Sanatana, listen. Ei, Sanatana, ouça. In the instruction of Guru and У тебя должна быть вера в наставление. Fé nas instruções do Guru e do Shastra. Guru chant holy Bhakti. name, Повтори святые chant the шастры. mantra. Cante os santos nomes, cante os mantras. E tudo vai vir. If you not chant, opposite will come. Se você não cantar, Chant não vai Hare vir. Você precisa Krishna, cantar Hare Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindavan Vihari Lal. This is called self-realization, Atma Anubhuti. Isso é chamado de auto-realização, Atma Anubhuti. And chant Nam and Mantra. Cante Vrindavan Name Vihari Mantra. Lal. Many devotees who I am chanting holy name, money not coming. E muitos devotos falam, você está cantando o santo But no, nome. you are not properly chanting Eu estou holy name. cantando o santo nome, mas o dinheiro não está Chant vindo. holy name. É porque você não está cantando direito. Canta os santos nomes. And say, are if Lord not giving that, this is also mercy to you. E se o Senhor não está dando, isso também é misericórdia para você. He knows or not. O Senhor Then now I sabe will de give tudo. to money to him, he will misuse the money. Ele sabe, ó, se eu te der dinheiro agora, você vai usar mal esse Now we are dinheiro. thinking, if I have money, then I will go to Vrindavan. Agora você pensar, se eu tivesse dinheiro, eu iria para Vrindavan. Na And if verdade, money will não. come, you will not go to Vrindavan. Mas se o dinheiro vier, você não vai para Then you will Vrindavan. go to Switzerland. Você vai para a Suíça. Switzerland, Disneyland, Para a Suíça, Disneylândia, Greenland, Гренландия, Iceland, many lands you will go. Islândia, muitas lândias. Thailand, Tailândia, muitas so lândias. enjoy the sense gallery. Apenas Okay, por you go gratificação Greenland, do my sentido. the Thailand, just to preach to it, distribute out. Se você for para pregar, isso será bom. Isso tudo bem, You may go Harikata. Thailand, Может, ты поехать Greenland, или в Гренландию, or Iceland. или в Исландию. I will go for the preaching. Você pode ir para todas essas We went lândias, mas para 2 years quê? before, not 3 years before. Para Iceland. Мы ездили в pregar Исландию. Harikata. 3 anos atrás eu fui para onde? Para Islândia. Sun never goes down. Солнце никогда не заходит. Lá o sol nunca se punha. Huh? Pardon? You went there? Você já foi You lá? didn't go? Huh? Oh, yeah. We went there. About 20 devotees. A gente foi, certo? Cerca de 20 devotos. Very nice place. Era um local muito belo. In the month of, that is called June. No mês de junho. Very nice weather. Era um clima muito bom. Yeah. And preaching Harikathas. E a gente pregou Harikata. 7 days we did Harikatha. Por 7 dias a gente falou Harikata. Good, no? Bom, né? Vrindavan, Bora Vihari Lal. Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. Understand? Vocês Disneyland. entendem? You have to Disneyland, no? Disneylândia. Disneyland. Cadê a Disneylândia? USA.
В Америке. Fica nos Estados One Unidos. place name is Disneyland also there. Там есть место, Lá tem um которое local называется chamado Disneyland. Disneylândia. There are people there also, what is it called doing? People there, no? There's what is it called? They're playing the, what is it called? Gambling. Então as pessoas Los Angeles. fazem. Las Vegas. Tem um local lá onde as pessoas ficam jogando. Onde que é isso? Ah, é Las Vegas. Повсюду играют в азартные игры. Onde o pessoal cassino, onde tem cassino. Our devotees also there. Once I also went there. Tem devotos lá, eu já fui 2 vezes lá. Our Gurudev disciples, some of us there. A gente tem um discípulo de Gurudeva lá. I travel everywhere. Я путешествую повсюду. Disneyland, Las Vegas, everywhere. Eu viajo para todo local. Disneylândia, Islândia, Hello, Vrindavan, we are here. Bolo, Vrindavana, Bihari Lal, Ki, Chant holy names. cante os santos nomes. Lord will fulfill all your desires. O Senhor irá satisfazer todos os seus desejos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant holy names, we are. Cante os santos nomes e seja feliz. Jai Jai Sri Ram. Okay, so now Arati. Сейчас проведем арати, Then evening again, потом вечером вновь, 6 a.m. 6 p.m. вечера Então, agora vai ser o Arati. будет E Киртан, novamente às And 6 horas also vai ter Kirtan. Harikatha. E também Harikatha. Then the drama not now E vai ter here. teatro hoje. будет, I like Narayani Namastattam. Jai Shila Oh, Gurudeva Sunday Ki also Jai. that is good.